7h02, horário de Brasília. Bom dia, produtor rural, segunda-feira, 2 de julho. E hoje nós abrimos o Bom Dia Produtor com imagens das plantações de arroz no Rio Grande do Sul, o maior produtor de cereal do Brasil. E você vê a colheita dos 80 hectares da família Busque, em Agudo, na região central. O estado gaúcho tem mais de 1 milhão de hectares, 70% do arroz produzido no país. Muito bom dia, Ju. Bom dia, Ju Casanato. É um prazer estar aqui com você na apresentação. No programa de hoje, você vai saber também como que a biotecnologia pode contribuir para a sustentabilidade na agricultura. O presidente da AproSoja de Mato Grosso fala das perspectivas para a safra de milho na temporada 2018-2019. O governo publicou na semana passada uma medida provisória que altera o refis do Fundo Rural. A medida restringe o programa de renegociação de dívidas a pequenos produtores do Norte e do Nordeste. Você vai ver tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7h04 no horário de Brasília. E de Brasília, a repórter Catarina Martorelli traz agora os destaques da capital federal. Bom dia para você, Catarina. Olá, bom dia a todos. A semana está começando e hoje tem Jogo do Brasil às 11 da manhã contra o México. Por causa disso, repartições públicas daqui de Brasília fizeram um esquema especial. A Câmara, por exemplo, não discute nenhum assunto importante. E por falar em assunto importante, a comissão mista encarregada da medida provisória dos fretes deve votar amanhã o parecer sobre preços mínimos para fretes no transporte de cargas, do relator, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que é a favor da medida provisória. O deputado quer acelerar o processo para que a matéria seja analisada pelo Senado antes do recesso parlamentar, programado para 18 de julho. A MP faz parte das reivindicações dos caminhoneiros atendidas pelo governo para colocar fim à greve no dia 30 de maio. Catarina Martorelli para o SBA. E o custo de produção do algodão no Mato Grosso, maior estado produtor da pluma no Brasil, aumentou. De lá, Valdir Pacheco traz mais informações. O IMEA publicou o custo de produção do algodão mato-grossense referente ao mês de maio de 2018 para a safra 18-19. E o custo operacional passa a ser de R$ 8.245,62 por hectare, apresentando um aumento de 0,82% em relação ao último relatório. Tal variação se deve principalmente à valorização do dólar no último mês, que influenciou o aumento dos custos com os defensivos e fertilizantes. Outro fator está aliado à valorização do diesel, que também trouxe impacto nos custos das operações com as máquinas. Dado a isso, para que o produtor consiga cobrir o seu custo variável de R$ 8.054,85 por hectare, levando em consideração a mesma produtividade média da safra 17-18 de 110,7 arrobas por hectare. É necessário que a pluma seja comercializada a um preço médio de R$ 72,76 por arroba na média do estado. Ainda de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, apesar deste valor estar 3,84% abaixo em relação ao que foi visto na safra anterior, é preciso estar atento quanto aos custos de produção e os impactos do dólar, visto que estes vêm subindo gradativamente desde o início de 2018. Neste mês de junho, Mato Grosso iniciou a colheita do algodão referente à safra 17-18 e, com isso, o estado alcançou nesta semana 0,26% da área estimada. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.
E agora um assunto polêmico. Foi sancionado recentemente o projeto de lei que proíbe toda a atividade de caça no estado de São Paulo. As informações com Gustavo D'Angelo. Como já era previsto, o governador de São Paulo, Márcio França, sancionou o projeto de lei 299/2018, de autoria do deputado estadual Roberto Trípoli, do PV, que proíbe a caça em todas as modalidades, sob qualquer pretexto, forma e para qualquer finalidade em todo o território paulista. A medida foi antecipada na edição da última quinta-feira e tem como objetivo principal limitar a caça de javali no estado. A espécie exótica e invasora tem o abate permitido por instrução normativa do IBAMA. Na cerimônia de sanção, o governador justificou que a permissão da caça de animais exóticos e de exemplares que vieram de fora do estado produzia cenas que não estão de acordo com exemplos que o estado dá ao mundo a partir das defesas ambientais. Segundo ele, trata-se de um ato importante para a luta contra a violência animal. O assunto, é claro, divide opiniões. Nas redes sociais, em meio a comemorações, também foram registradas mensagens contrárias ao projeto. Gustavo D'Angelo para o SBA. E nós vamos agora até São Paulo falar com Sara Kirchhoff, que traz as informações sobre como fechou o mercado da soja e do milho na última sexta-feira. Olá, Sara. Olá, Juliana. Olá a todos. O mercado do milho brasileiro conseguiu terminar o mês de junho com uma leve alta, depois de cair desde o dia 2 de junho, dia após dia. A última alta para o milho em Campinas e região, de acordo com o indicador CPEA, como eu falei, foi registrada no dia 1º de junho e agora com uma leve alta no último dia útil do mês. A valorização do cereal no mercado físico brasileiro para Campinas e região foi de 0,08% na última sexta-feira, com o valor da saca avançando para os R$ 36,97. Só que no acumulado do mês, as perdas são grandes, 18,73% de queda para o milho no mercado físico brasileiro. Agora os vendedores começam a se afastar do mercado, mais focados no trabalho do campo, e essa retenção da matéria-prima talvez traga uma reação nos preços aí nas próximas semanas. No mercado futuro, o milho BMF apresentou alta nos principais contratos mais próximos na última sessão eletrônica da semana. Eu vou começar destacando os contratos com entrega em julho, que tiveram um avanço de 0,35% para os R$ 37,00 a saca. Contratos com entrega em setembro em alta de 0,81%, subindo para R$ 37,21 a saca. Contratos com entrega em novembro, alta de 0,69% por R$ 39,15 a saca. E contratos com entrega em janeiro do ano que vem, em alta de 0,65% por R$ 40,56 a saca. Já a soja na Bolsa de Chicago, que apresentou alta durante a sessão eletrônica da sexta-feira, mais uma vez encerrou o dia em queda nos principais contratos mais próximos. Lembrando que a soja ela vem sendo bastante afetada pela tensão entre China e Estados Unidos. A valorização do dólar frente a outras moedas também acaba pressionando as commodities produzidas no país norte-americano. E na última sexta-feira também foi apresentado um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E de acordo com o relatório, pela primeira vez na história, a área de soja no país norte-americano deverá ser maior do que a área de milho. Vamos para os preços então. Os contratos com entrega em julho para a soja CBOT recuaram 0,32% na sexta-feira, para os $8,58 por bushel. Contratos com entrega em setembro em queda de 0,37% para $8,69 por bushel. Contratos com entrega em novembro, queda de 0,40% para $8,80 por bushel, e contratos com entrega em janeiro do ano que vem, com desvalorização de 0,39% por $8,89 por bushel. Já o mercado físico brasileiro apresentou preços mais altos para a oleaginosa no último dia da semana, último dia útil do mês. A valorização da soja no estado paranaense foi de 0,73%. Com isso, o valor da saca ficou em R$ 80,41. Ficou acima, portanto, dos R$ 80 a saca de soja no estado
estado do Paraná na última sexta-feira. Com esta valorização, no mês de junho, a soja terminou aí no 0 a 0 no acumulado do mês, aí no acumulado dos 30 dias. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Deixa. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. E nós voltamos a falar com a Sara Kirchhoff agora para saber como ficou o mercado do boi gordo e também do bezerro. O mercado do boi terminou o mês de junho e também terminou a semana com preços mais baixos. O recuo para a arroba do boi gordo no estado de São Paulo foi de 0,5% na última sexta-feira, 0,46%. Baixando, então, o preço da arroba no estado paulista para os R$ 139,40. Com isso, no acumulado do mês de junho, o boi gordo terminou o mês com uma queda de 1,83%. Já o bezerro apresentou uma alta na última sexta-feira acima de 0,5%, com o preço de R$ 1.151,46 por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul. E no acumulado do mês de junho, as perdas ficaram em 3,93%. Agora a expectativa é que com uma menor oferta de animais para o abate, os preços reajam durante o próximo mês, durante agora o mês de julho. No mercado futuro, os principais contratos mais próximos avançavam durante a sessão de sexta-feira para o boi gordo BMF, mas no fechamento do mercado, todos eles tiveram queda. Os contratos com entrega em junho recuaram 0,17% para R$ 139,11 arroba. Contratos com entrega em julho, em queda de 0,10% para R$ 144,30 arroba. Contratos com entrega em agosto, em queda de 0,27% para R$ 146,30 o valor da arroba. E contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, com a queda mais significativa, que ficou próxima de 0,5%, baixando o valor da arroba para os R$ 150,40. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Vamos saber mais agora sobre como fechou o mercado do boi gordo na última sexta-feira com a análise da Scott Consultoria. Quem traz os detalhes para a gente é o zootecnista Alex Lopes. Olá a todos, dia 29 de junho de 2018, sexta-feira. Um fechamento de semana com compradores um pouco mais ativos do que normalmente a gente vê numa sexta-feira, né? Isso aí é reflexo do escalas encurtando. A gente tem regiões como Mato Grosso do Sul, São Paulo, onde não se tem facilidade para comprar animais, a entre-safra já está praticamente definida, né? A gente não tem aí no cenário de transição, ou não tem mais o cenário de transição de safra entre safra. Nessas regiões a entre-safra já está praticamente aí ditando o ritmo do mercado. As escalas encurtaram, a gente vê frigoríficos comprando boi para os primeiros dias da semana seguinte. Então isso torna os compradores mais ativos, deixa o mercado sustentado. Em regiões onde se compra com um pouquinho mais facilidade, onde as chuvas, onde chovia até pouco tempo atrás, como o Pará, por exemplo, ainda assim não se tem facilidade para pagar preços menores, abaixo da referência ocorrem ofertas, mas o mercado praticamente trava, né? Então, uma sexta-feira como essa, com uma movimentação de mercado como a gente tem agora, mesmo tendo uma dificuldade aí de escoar a produção, deixa claro para a gente que a entre-safra está cada vez mais presente no mercado do boi, né? Com exceção dessas regiões onde chovia até uma semana atrás, por exemplo, mas a maior parte do Brasil, as pastagens já secaram há pelo menos um mês, né? Isso já faz com que a maior parte dos pecuaristas tenha entregue já aquela boiada de safra, boiada de primeiro semestre, e estão entrando agora numa oferta de gado, seja confinado, seja semi-confinado, enfim, é preciso ter algum tipo de suplementação para entregar os animais agora nesse segundo semestre. É isso que caracteriza a entre-safra, é isso que caracteriza um período de menor oferta de gado.
7 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Agora nós vamos para a cotação do boi gordo, região por região do país, com a apuração da Scott Consultoria. Sempre lembrando que se trata de uma boiada comum e são preços livres de fundo rural. A gente começa então pela região sudeste do país. Você pode acompanhar alguns números na sua tela. Nós tivemos uma alta de R$ 2,00 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e alta também de R$ 1,00 no norte do estado de Minas Gerais. Na região sul do país, houve alteração no quilo pago em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. A queda foi de 5 centavos no quilo. Na região centro-oeste do país, especialmente aqui na região de Mato Grosso do Sul, nós não tivemos alterações, ou seja, os preços permaneceram estáveis. E ainda na região centro-oeste do país, com destaque para o estado do Mato Grosso, também não houve alterações. Nordeste, a mesma coisa, tudo parado, sem alterações, Ju. Houve para a região norte, Ju, alteração. Em Rondônia, uma queda de R$ 1,00 por quilo. Em destaque agora aqui no Bom Dia Produtor, previsão do tempo. Vamos saber com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia como que fica o clima nos próximos dias para a região centro-oeste do país. Mais uma semana começando com tempo bastante seco na região centro-oeste. Durante os últimos períodos, a ausência de chuvas favoreceu para o declínio das condições de umidade do solo na região. Entre Mato Grosso, Goiás, até o norte e leste do estado do Mato Grosso do Sul, a umidade do solo caiu bastante, com índices de agora de apenas 10%. Para os próximos dias, não tem previsão de chuva ainda. A massa de ar mais seco vai seguir atuando nos 3 estados e garantir predomínio de sol durante toda esta semana. As temperaturas durante a madrugada é que, por conta do céu claro, acabam diminuindo um pouco mais. E aí tem risco para amanhecer com temperaturas na casa dos 15 graus na região de Goiás. Agora, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, manhãs mais abafadas. Para os próximos períodos, mais tempo firme. Até pelo menos o dia 12 de julho, não tem previsão ainda de instabilidades atuando na região centro-oeste. Agora as temperaturas da manhã baixam um pouquinho mais. O amanhecer fica entre 12 e 13 graus entre o Mato Grosso do Sul e até o estado de Goiás. Então, no decorrer das próximas semanas, sensação de friozinho ao amanhecer nas áreas da região centro-oeste. A expectativa é de mais períodos de tempo firme, sem instabilidades atuando. Então, justamente esse tempo mais seco ainda vai seguir mantendo o solo com baixas condições de umidade na região centro-oeste. E nesta quarta-feira acontece em São Paulo, capital, na Casa do Saber, um debate realizado pela AgroTools sobre como transformar seguro e crédito rural em digital. Nós vamos saber mais desse evento na entrevista que Walter Pulga Júnior fez com o diretor e fundador da empresa, Sérgio Roça. Obrigado por ter vindo, Sérgio, participar do nosso programa. Vamos explicar o que é esse evento que ocorre aqui na próxima quarta-feira, dia 4 de julho, aqui em São Paulo. Vai tratar de fintech. Vamos explicar o que é uma fintech. Esse evento ele vai tratar de duas coisas, do agro e do fintech. E nós estamos batizando de AgFintech. O AgFintech é um termo novo, é um termo que não existe. Nós acabamos de levar esse conceito, que é juntar as ferramentas financeiras para ajudar o agro, para dar estabilidade para o homem do campo, que hoje não sabe como ele tem que acertar 56 decisões toda vez que vai tomar uma decisão de quando plantar, depois tem que adivinhar o clima, tem que adivinhar o preço da commodity no final em relação ao custo, saber como é que vai se comportar o câmbio. Só que hoje em dia tem ferramentas e sistemas que conseguem precificar melhor o que está acontecendo no campo, conseguem identificar se aquela região de fato tem aquele risco, qual é o preço de você se cobrir aquele risco. Ter um seguro que ela vai com crédito adequado e um seguro que vai cobrir aquilo que você precisa. Aquilo que te dá estabilidade para o homem do campo, que hoje está completamente ao relento, né? E hoje pode ser feito através de telefone, de computador. Parece complicado, mas não é tão complicado assim quando se conhece o assunto. Agora, é um assunto que será debatido aqui em São Paulo por quem está no dia a dia do seguro rural e do crédito rural. Nós teremos representantes até do Banco Central nesse debate? Teremos. Até porque, finalmente, o Banco Central agora vai entrar em vigor uma resolução onde ele vai usar e vai autorizar a utilização de instrumentos de tecnologia, de geotecnologia, para o monitoramento dos plantios, daquilo que é financiado,
o que não era até então. Então, a partir de 1º de julho, a resolução 4427 está em vigor, e aí o Banco Central autoriza a utilização de tecnologias. Georreferenciamento para acompanhar plantio, não é isso? É a tradução com dados espaciais, que são através de satélites, drones e outras formas de captação de dados espaciais, e tradução do que está acontecendo no campo. Com isso dá maior dinamismo, maior rapidez em ter o resultado do que acontece de fato. Numa análise de crédito isso facilita muito. Muito, não só para crédito, para seguro também. Quer dizer, é uma única informação que ajuda a monitorar, ajuda a estar em compliance com o Banco Central e, ao mesmo tempo, precificar o risco corretamente. E não a gente ter uma presunção de risco, muitas vezes distorcida da realidade. E, com isso, cessar um crédito a custos mais adequados. A tentativa é baratear, usar a tecnologia para baratear o custo do dinheiro. Exatamente. Uma única tecnologia desenvolvida pela Lotus, vai ser um dos que vai se disponibilizar para atender essa nova demanda, que vai atender aquilo que o Banco Central solicita, ou atender também como qualificar melhor o seguro, que melhora a facilidade de acesso ao crédito. Bom, tudo isso é motivo de discussão nesse encontro que vai ocorrer aqui em São Paulo na quarta-feira. O encontro vai durar toda a quarta-feira e vai ocorrer na Casa do Saber. A Casa do Saber fica aqui em São Paulo. O endereço da Casa do Saber você acessa através da internet, é uma casa conhecida, você pode participar. Produtor rural que estiver interessado pode participar desse evento? Infelizmente não, quer dizer, a área é restrita, é pequena, então nós vamos transmitir via web, porque já está lotado. A maioria dos bancos, das seguradoras, dos principais formadores de opinião vão estar discutindo como ajudar o produtor a ter um risco mais adequado, mitigado, e dando uma estabilidade na sua produção. Ele tem que se preocupar em produzir, ele não tem que ficar adivinhando o clima, não tem que ficar adivinhando o preço da commodities, como se assegurar isso e dar estabilidade. Hoje o modelo de commodities é insustentável se não tiver um modelo de estabilidade. A gente sabe que tivemos 10 anos aí de bonança, tranquilidade em relação a esses grandes riscos, mas não sabemos o que vai ser pela frente. Então, vamos precificar adequadamente isso para dar a estabilidade que o produtor precisa para ajudar a alimentar o mundo aí com 10 bilhões de pessoas comendo, e Brasil é a grande expectativa de poder ajudar nesse grande desafio. Bom, você acaba de ouvir Sérgio Rocha da AgroTools. Fique ligado. Um evento importante que vai definir tecnologia da informação voltada a seguro rural e a crédito rural. Tudo isso para agilizar e baratear o custo do dinheiro. Você terá informações durante a nossa programação na próxima semana sobre os resultados desse evento. Agradeço mais uma vez sua presença aqui, Sérgio. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. Agora são 7h25 no horário de Brasília. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas lembrando que você de casa pode participar conosco aqui do Bom Dia Produtor, né? Nós queremos mostrar o seu trabalho, o seu rebanho, o pôr do sol também aí na sua região. Fique à vontade para enviar o seu vídeo no nosso WhatsApp. O número aparece aí no cantinho da sua tela. É o 67992647810, né, Ju? Isso mesmo, Ju. E a gente vai sair para o intervalo mostrando fotos de um telespectador que está participando do Bom Dia com a gente hoje. É o Fernando Barbosa, de São Pedro da União, Minas Gerais. O Fernando nos mandou fotos da sua produção de café, região de Minas, maior estado produtor do grão no Brasil. Obrigada, Fernando, pela participação. Um grande abraço a você e a todos de São Pedro da União. O Bom Dia Produtor volta já. Sete horas e 28 no horário de Brasília. O governo federal publicou semana passada uma medida provisória que altera o refis do Fundo Rural. A MP restringe o programa de renegociação de dívida a pequenos agricultores do Norte e do Nordeste. Catarina Martorelli. O refis do Fundo Rural é para beneficiar agricultores de todo o país, mas a medida provisória alterou o alcance do programa, que restringiu a renegociação de dívida previdenciária a pequenos agricultores das regiões Norte e Nordeste do país. Segundo o Tesouro Nacional, com a medida, o impacto fiscal cai de 17 bilhões para 2 bilhões de reais. Deputados da bancada ruralista dizem que o texto não é claro.
A medida provisória tem validade imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias. Os parlamentares podem fazer alterações no texto ou até deixar de votar, o que faria com que a MP perdesse validade. Essa é a discussão que nós vamos fazer pelo impacto que o governo está falando de 17 bi para 2 bi, baixaria, né? Milhões de reais. Então, acho que aí nós temos que discutir. É mais uma encrenca que nós vamos ter. Inclusive, esse foi o acordo com o governo. Claro que teve lá uma votação que fugiu ao controle pelo presidente do Congresso, Onísio Oliveira, que colocou todos os destaques em bloco, né, e foi votado alguns que não estavam sendo reivindicados, mas acho que é um corte drástico que nós temos que agora analisar, e com certeza vai dar muita discussão, e a gente vai tentar atender os pequenos produtores de todo o Brasil. Catarina Martorelli para o SBA. Na última sexta-feira, a expedição Rally da Pecuária passou por Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. E na ocasião, o programa Agricultura BR promoveu um debate para falar a respeito da evolução da atividade no país e também sobre os diagnósticos que foram apurados pela expedição deste ano. Acompanhe. O que o mercado quer da carne brasileira, internacional, né? A gente vê muita discussão falando se produz com muita tecnologia, um animal pesado, com muito grão na terminação, com confinamento, semi-confinamento. Esse animal não dá aquela carne gourmet que o mercado quer, tal, não sei o quê. Beleza, é verdade. Só que o mercado internacional quer do Brasil um posicionamento em carne culinária e carne ingrediente, não gourmet. Nós temos mercado para carne gourmet. Mas o Brasil vai ter uma presença cada vez maior no mercado internacional, vendendo carne para países que estão aumentando renda, né? Onde cresce a quantidade de pessoas. E o raciocínio é muito interessante, que a gente pode, dentro do sistema de produção do Brasil, produzir uma carne muito mais adaptada para populações pobres, né? E, inclusive, com capacidade, pela nossa chance, pelo nosso potencial de produção de bezerros, nós podemos, inclusive, reverter previsões tidas como certas de que carne bovina vai ser proibitiva para populações pobres, né? Dentro de um sistema de produção igual ao do Brasil, a gente pode atender mercados pobres com carne bovina, mais cara que a de frango, que a de suíno, né? Mas ainda acessível, sem precisar sair desmatando, né? Então, não é um problema ambiental, pelo contrário, eu vou tentar mostrar aqui o potencial que nós temos de aumentar a produção na mesma área. E antes de chegar nesse potencial, eu queria fazer um raciocínio com vocês, que eu achei bem interessante fazer uma comparação. Peguei os últimos 45 anos de dados do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, preço de varejo, gôndola, né, que o consumidor paga para comer. Preço de carne de frango caiu, nesse período, 74% em valor real para o consumidor. Preço do suíno caiu 64% e preço da carne bovina, 33%. Né? O que aconteceu com o frango? Agregou muito mais tecnologia, genética e nutrição, principalmente. Né? O suíno, bem mais que o boi. Né? Então, por isso que chega mais barato lá para o consumidor. E a carne bovina, menos, 33% de queda, ela agregou menos tecnologia, só que agregou. Né? A gente tem visto muita gente falando, né, principalmente fora da nossa área, que a pecuária não mudou nada da década de 90, em 50 anos não mudou nada, mas mudou. Nós tivemos um aporte tecnológico, que se a gente fizer o cálculo, quanto de carne foi consumida em 2017, produzida no Brasil, se ela fosse produzida com a tecnologia de 1990, a gente teria que ter desmatado mais 230, 250 milhões de hectares. Ou a carne bovina chegaria lá a R$100 o quilo, em média, para o consumidor. Só que eu quero fazer uma simulação aqui com vocês. Se ao invés de ter aumentado a produtividade num ritmo mais lento, a pecuária tivesse acelerado na curva aqui da carne de frango e de suíno, o preço do consumidor teria caído 53%. É uma simulação. Claro que isso não tem nenhum estudo muito elaborado, eu fiz uma simulação comparativa. O preço, então, que hoje, né, em maio, foi de 22, o preço médio ponderado, né, a gente remonta um boi na gôndola, né, que foi 22
por quilo seria de 16. Na prática, mudaria todo esse cenário, mas nós vamos só fazer essa conta em relação ao boi. E aí eu queria discutir com vocês qual é o nível de tecnologia que sobreviveria nas fazendas se a gente tivesse aumentado a tecnologia 20 pontos a mais do que aumentamos, né, derrubado o preço. E só lembrando uma coisa, de 33 para 53 em 45 anos é muito pouco, é uma diferença pequena. Seria uma aceleração anual muito pequena para dar essa diferença, né? Não sei se vocês conseguem visualizar isso na linha do tempo. E aí, o preço do boi, que naquelas projeções nós estamos estimando, né, para 2018, que fique na média, no Mato Grosso do Sul, por volta de R$ 135, isso é o que a gente acredita que fique na média do ano, né, para o Estado, se caísse nessa proporção, seria de 95 por arroba. Aí eu volto para aquele sistema nosso de análise, que tudo aquilo é construído por inputs de fazendas reais, né? A gente coloca indicadores reais e atualiza o mercado, e vou calcular o break-even. Qual é o preço da arroba que empata o negócio por nível tecnológico? O que dá zero de lucro? Então, a baixa tecnologia, bem perto do preço hoje, R$ 132 aí é o break-even, né? E a gente vai evoluindo a tecnologia até chegar no último nível de R$ 103. Né? Quer dizer, todos os níveis de tecnologia aqui estariam no prejuízo nessa condição, não existiriam, né? Seriam excluídos. Claro, isso muda de acordo com a mudança do cenário. Nós tivemos, um mês atrás, eu fiz esse cálculo, esse nível aqui estava no lucro. Então, mudou a composição de custo, a gente atualiza, né? E temos que ir acompanhando para ver o que acontece. Aí eu vou tentar identificar que nível de tecnologia que colocaria o produtor, o pecuarista, considerando sempre ciclo completo, em situação de lucro. Vou lá de 38 a 42, 45 a 50, ainda no prejuízo. E eu vou conseguir achar o lucro numa produtividade acima de 50 arrobas por hectare ano. Aí você fala, como que eu faço 50 arrobas? Né? É possível? Sim. Com muito trato cultural em pastagem, adubação, alta tecnologia, pode fazer integração, claro, né? E nutrição para esse gado, com saúde, com reprodução, quer dizer, o pacote tecnológico todo, né? Às vezes a gente apresenta isso, o pessoal fala, mas isso aqui é teórico, isso aqui é lá em centro de pesquisa, né? Isso não vai acontecer numa fazenda. E aí a gente faz uma comparação, comparando dois projetos internos da nossa empresa, né? Um deles, o Rally da Safra, feito pela Agroconsult, e o outro, o Rally da Pecuária, que agora é feito pela Atenagro, em parceria com a Agroconsult. No Rally da Safra, o ano passado, isso aqui não é desse ano, os 10% mais produtivos, a roça, né, no Rally da Safra, o pessoal mede as roças, tinha a produtividade média, os 10 mais produtivos, de 70 sacos por hectare. O pacote tecnológico médio a campo é de 52 sacas por hectare, que está a 74% do pacote dos top 10. Né? Estão entendendo a conta que eu estou fazendo? O milho, 220, os top 10%, milho safra, né? A média 188, que está a 86% do pacote dos 10% mais produtivo. Soja mais milho em safrinha, a mesma conta que a gente faz, 201 contra 142, 70% do pacote, e aí eu vou para o Rally da Pecuária. Pego os 10% mais produtivos a campo em 2 anos, a campo. Não é centro de pesquisa. Né? E muito das fazendas são quem a gente não conhece, que preenche os questionários, ou aqui, ou pela internet, ou que a gente visita. Né? 51 arrobas por hectare, a média nacional, 4 arrobas por hectare, 8% do pacote tecnológico. Eu pego a média do Rally, 20% do pacote tecnológico. Então, às vezes, a gente questiona, tem potencial para a gente acelerar o nível tecnológico? Tem. E está acontecendo. E isso nos preocupa muito, porque a velocidade que isso está acontecendo está deixando um rastro enorme de exclusão para trás. Né? Muita gente sendo excluída, muita gente que não vai ter condição de fazer, muita gente que vai tentar fazer tecnologia sem melhorar a gestão. Então, a gente tem reforçado muito nas conversas com os produtores,
Se você vai aumentar o aporte tecnológico da tua fazenda e não vai melhorar o nível gerencial, é melhor não fazer. Fica quietinho, você desaparece devagar. Né? Se acelerar sem gestão, quebra. Né? Quebra mesmo. E a hora que acelerar, mesmo com gestão, você começa a ter um risco para se administrar dentro da fazenda, que é o risco de preço. Né? Na alta tecnologia, a gente não ganha mais pela escala do que pela margem. Se o preço inverter, você multiplica escala em prejuízo. E aí começa a acontecer com o pecuarista uma coisa que nunca acontecia tradicionalmente, que é quebrar. Né? O pecuarista desaparece devagar. Agricultor quebra, né? Porque tem um aporte tecnológico alto, e a pecuária de alta tecnologia vai ser assim que vai funcionar. Se a gente pegar todo esse cenário e ver que isso já está acontecendo, vou até mostrar um número aqui, nós podemos prever que, ao contrário de estoque de vacas que mexe de acordo com o preço de bezerro, os ciclos pecuários vão ser muito mais impactados por clima, né, nos próximos anos, do que por estoque. Né? À medida que a pecuária evolui, o estoque vai girar mais rápido. Né? E aí, a gente consegue identificar isso com alguns indicadores. Peso de carcaça aumentou 35 quilos em 20 anos. Esses 35 quilos são medidos na média nacional. Pegar estado que nem o de vocês, só aumentou 50 quilos. Se eu filtrar a fiscalização federal, estadual e municipal, pegar só a federal, a carcaça aumentou 60 quilos. Né? Quer dizer, nós estamos aportando tecnologia, o boi diminuiu de idade, o estoque de gado erado, há 20 anos atrás, né, 15 anos atrás, a gente abatia 30% do gado, macho, chegava ao abate com mais de 40 meses, e hoje isso está por volta de 7. Né? Então, a gente tem acelerado. Né? No público do Rally, a produtividade aumenta de 5% a 7% ao ano. Por que uma diferença? Se eu considerar 2017, que sofre o impacto daquela decisão de 2016, a curva cai para 5%. Se eu tirar 2017 e considerar a curva anterior, estou falando em 7% ao ano. Né? Como a gente considera que foi uma decisão equivocada, né, tomada em 2016, a gente vê que o estoque está melhorando. E nós temos um aumento na ponta, não na média nacional, mas entre os produtores que a gente consegue conversar, que representa uma parcela acima da média, que está acelerando, o aumento do desfrute em peso. O ano passado eu falei esse número, o pessoal se confundiu todo, fez a conta em cabeça, eu estou falando em peso. Arrobas vendidas, produzidas, contra arrobas estocadas. A gente saiu no público do Rally lá em 2011 de 45%, chegou a 62% em 2017. Estou curioso para ver o número desse ano. Significa que esse animal está sendo muito melhor nutrido. Em nutrição, o público está melhorando muito rápido. Né? A pastagem ainda estamos deixando a desejar. Nós estamos muito lento ainda em pastagem, embora esteja tendo um movimento. Outra comparação que a gente faz para explicar de forma mais contundente o que eu estou querendo dizer, a gente separa a quantidade de produtores que está no gráfico de barras por nível de tecnologia, vai somando isso aqui, né, até chegar em 100%, e a quantidade de arrobas vendidas pelo público no ano passado, em 2016 e 2017. A gente tinha 3% de pecuaristas acima de 60 arrobas por hectare nesses grupos, no grupo todo, aí, 16 e 17. Esses 3 venderam 21% das arrobas. Aí a gente soma com o do 38 e vai fazendo essa conta, 6%, juntando com esse aqui, acima de 26%. E eu quero chegar nesse grupo aqui, 18%, 20% acima de 18 arrobas, vendendo 50% das arrobas. Por que esse grupo me interessa? Se eu pegar o histórico de rentabilidade calculada por indicadores lá dentro da nossa empresa, da agricultura pela Agroconsult e da pecuária pela Tenagro, nessa situação aqui, para frente, a pecuária já começa a ser competitiva e melhor do que a agricultura em termos de rentabilidade. Né? Então, a gente tem uma situação bem melhor para a pecuária. E aí, só uma ressalva. Quando eu filtro e coloco só o Mato Grosso do Sul, os mesmos 11% estão aqui, acima de 26 arrobas. Só que esse grupo, no Mato Grosso do Sul, vendeu 60%.
Quer dizer, o nível de concentração aqui do Estado é maior, né? O que torna algumas decisões, às vezes, de políticas públicas preocupantes, né? Por exemplo, é um Estado que precisa dar um jeito de melhorar a cadeia produtiva para evitar a exclusão. Com relação ao negócio, dentro da fazenda não tem volta, é tecnologia. Com relação à política pública, não adianta frear a tecnologia, não adianta fazer nada para atrapalhar, que o resultado final é uma Venezuela. A gente já sabe o que acontece quando o Estado interfere muito na economia. O que precisa fazer é criar condições para esse pessoal acompanhar. E é um pessoal que a gente não consegue acessar. É difícil acessar esse produtor, né? Ele fica sempre marginalizado no aporte tecnológico, né? E aí, para quem tem dúvida se isso já aconteceu ou não, a gente montou um índice de... Isso aqui a gente trabalha há alguns anos. Desde a década de 70, a gente montou um índice de inflação do custo de produção do boi, considerando o ciclo completo. Não estou considerando compra de bezerro. Ciclo completo, justamente para tirar o efeito de ágio do bezerro que mudou nos últimos anos. Numa fazenda de ciclo completo, entre 94 e esse mês, o custo subiu 1.080%. E o preço subiu 500%. Preço do boi, né? Então, isso o produtor sente na prática, né? Ontem a gente estava conversando com um produtor, ele fez essa conta em cima de preço de boi contra compra de sal e assim por diante. Isso acontece, todo mundo sabe isso. Qual é a proporção e qual é a velocidade que isso agora passa a acontecer, que começa a ser preocupante, né? E quem ganhou com tudo isso é o consumidor, né? O custo da carne bovina ao consumidor aumentou 600%, né? E outros índices de inflação aqui bem abaixo do que na margem transferida pela pecuária em produtividade. Essa é uma forma de transferência de renda inteligente, né, por produtividade. Esse gráfico pode dar uma sensação de que a margem ficou com o frigorífico. Não tem uma análise aqui específica disso, mas lembra que lá em 94 a carne chegava ao consumidor em carcaça. E agora, mais ou menos 75% da carne já está chegando desossada ao consumidor. 7h46 no horário de Brasília. Qual o atual cenário da pecuária brasileira? Nosso mercado, será que ele está realmente atrativo? A repórter Kylie Rodrigues conversou com o pesquisador da Embrapa, Antônio Rosa, sobre a situação atual da pecuária brasileira. As informações você vai acompanhar a partir de agora no quadro Tecnologia e Produção. Mesmo com respaldos de algumas turbulências no setor da carne bovina, o Brasil está em um estágio interessante, principalmente se voltarmos no tempo em que o país não produzia carne suficiente para o abastecimento interno. O que tem contribuído para a evolução do setor são as pesquisas integradas por instituições, referências dentro e fora do Brasil, assim como o trabalho do homem do campo na lida diária. O Brasil produz carne suficiente para o seu abastecimento interno, né? E consumindo praticamente 80% dessa produção, e só com 20% ele é um dos maiores exportadores mundiais, né? Mas, periodicamente, a gente atravessa os nossos problemas, né? Agora, por exemplo, nós estamos numa fase relativamente difícil. O preço da arroba do boi está comprimido, o bezerro de corte também, né? E isso força o produtor rural a buscar alternativas. As alternativas vêm de encontro com a redução de custos, melhoria da produtividade, aliando qualidade ao produto. Sendo assim, a busca pela informação deve ser prioridade do pecuarista. Afinal, é notório a queda do consumo de carne em decorrência da perda de poder aquisitivo da população. Sinais positivos, no entanto, vêm sendo observados no ambiente externo. A Índia vem colocando muita carne no mercado internacional, embora seja uma carne mais de búfalo, e ocupando valores mais baixos de produto. Então é a hora do Brasil aproveitar esse ensejo e melhorar mais a qualidade da sua carne, né? A nossa, principalmente, que é de origem bovina, mas precisa de ter mais qualidade para ela render mais dólares nessa exportação.
Agora, recentemente, foi a declaração do território brasileiro livre de aftosa com vacinação. E, em médio prazo, a retirada da necessidade de vacinação. Então, isso também poderá abrir para nós novos horizontes na parte de exportação. Apesar de muitos pecuaristas estarem migrando para outros sistemas, como é o caso do F da Floresta, a pecuária nacional continua com bons resultados quando o assunto é produção. Também que a diversificação é importante, né, para a economia, né? Você confiar tudo num produto só não é fácil. Então, essa diversificação é muito saudável, né? E a pecuária, naturalmente, é um negócio muito importante para nós também. Kylie Rodrigues para o SBA. E será realizada de 16 a 20 de julho a Campo Grande Expo, no Centro de Eventos Terra Nova, na capital de Mato Grosso do Sul. Serão 5 dias de programação. O evento vai contar com treinamentos, palestras, rodada de negócios, leilões e dinâmicas em área de consórcio de lavoura. Você fica agora com um depoimento e nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo comercial. O meu nome é Alexandre, eu sou diretor comercial da Dimac Campotrato Máquinas. Nós somos distribuidores JCB no estado de Mato Grosso do Sul e nós vamos estar presentes junto com a JCB na Campo Grande Expo, de 16 a 20 de julho. Teremos alguns equipamentos presentes na feira, entre eles o lançamento, a escavadeira de 13 a 14 toneladas JS 130. Espero a vossa visita. Agora são 7 horas e 53 minutos no horário de Brasília. Voltamos a apresentar o Bom Dia Produtor, edição especial desta segunda-feira, ao vivo para todo o Brasil. E terminou na quinta-feira a edição do quadro De Olho na Fazenda Tabapuã da AG. O evento foi um sucesso total de venda e superou inclusive as expectativas. A nossa jornalista Carla Lauton falou com o Silvestre Marinho, que é da Connect Leilões, sobre esses resultados. Vamos ver. E você pode acompanhar aqui pelas lentes do SBA de 25 a 28 agora de junho, a semana do Tabapuã da G. Direto de São Gabriel do Oeste, a venda dos animais da raça. Eu estou aqui ao meu lado com o Silvestre Marinho, que vai falar sobre como foi essa semana. Foi um sucesso, Silvestre? Carla, eu estava brincando na hora que terminou o evento, que foi a Semana Sucesso Tabapuã da G. Porque assim, a procura foi muito grande, nós tínhamos preparado a gente tinha pensado num valor de comercialização e superou todas as expectativas. Nós conseguimos vender animal para vários estados, foi um evento que foi muito prestigiado, vários criadores da raça Tabapuã tiveram lá na propriedade, a Jerusa e o João Trivelato atendeu todos muito bem a semana toda, né? E foi um sucesso. Nós batemos recorde da raça Tabapuã, das fêmeas, vendemos a base, né? A base que é crioula lá da fazenda Tabapuã da G, por 120 mil, 50% delas. Se a gente falar em valorização, vamos estar falando de 240 mil reais. Tivemos uma outra fêmea também, que foi comercializada por condomínio lá, que foi montado na fazenda, por 48 mil. Tivemos um outro garrote, que é um garrote que, com muito novo, já congelou sêmen já, e foi um dos recordes de preço também, 60 mil reais, 50%. Então, sucesso absoluto, batendo todas as expectativas de públicos, de cliente, um trabalho extraordinário que o SBA fez. Tivemos a transmissão de segunda e terça-feira pelo Agrocanal, que foi um sucesso. E na quarta e na quinta-feira nós finalizamos, era para ter realizado o leilão, o sucesso foi tão grande que não teve como fazer o leilão, porque foi poucos animais, né? E aí a gente continuou a confirmação. Então, foi um trabalho que o SBA fez junto com a Connect Leilões, em parceria com o Tabapuã da G, que a Semana Sucesso Tabapuã da G já está marcado para 2019, viu, Carla? Tá bom, Silvestre, muito obrigada. Carla Lauton para o SBA.
Obrigada, Carla. Silvestre também. Juliana Rezende volta agora com destaque da previsão do tempo para a região sudeste do país. Assim como em grande parte do Brasil central, no sudeste, a ausência de instabilidades também vem mantendo o solo um pouco mais seco. No interior do estado de São Paulo e também no interior de Minas Gerais, os índices caíram para 10%. Nessas áreas, a pastagem acaba sendo muito prejudicada, porque essas condições de umidade do solo ainda não garantem bom crescimento para os pastos na região. Umidade do solo mais alta somente na faixa leste e litoral da região sudeste. É a umidade que vem do oceano, acaba trazendo um pouco mais de tempo mais instável, nuvens mais carregadas do oceano para a costa da região. E aí, por conta disso, a umidade do solo segue um pouquinho mais alta devido às chuvas mais frequentes. Para os próximos dias, previsão de tempo bastante seco em toda a região sudeste. Ao longo desta semana, então, não tem previsão de tempo instável. Essa massa de ar mais seco toma conta de grande parte da região, garantindo tempo firme, sol predominando. Só que essa ausência de nebulosidade durante a madrugada favorece para o amanhecer um pouquinho mais frio. As temperaturas pela manhã na casa dos 13 graus em grande parte de Minas Gerais. No decorrer da próxima semana, expectativa de mais um período de tempo bastante seco. As instabilidades, então, que atuam no sul do país não conseguem avançar pela região sudeste e a chuva que acontecer é em pontos muito isolados e de fraca intensidade. Agora, a temperatura pela manhã acaba caindo um pouquinho mais e dessa vez, sensação de friozinho em grande parte de Minas Gerais e interior paulista. O amanhecer fica com temperaturas na casa dos 10 graus apenas. Então, durante as próximas semanas, expectativa de predomínio de tempo firme em grande parte do sudeste. Em relação às áreas de pastagens, ainda vão seguir mais prejudicadas devido a esse tempo mais seco, que acaba mantendo também o solo com baixas condições de umidade. Agora, esse tempo mais seco, a ausência de nebulosidade, acaba favorecendo para as temperaturas ficarem um pouquinho mais baixas ao amanhecer e, por isso, a partir da próxima semana, essa sensação de friozinho aumenta nos períodos da manhã. E nós vamos falar agora sobre agricultura sustentável, sobre o uso de biotecnologia como saída para a produção de grãos no Brasil. Este assunto será tema de uma palestra na Campo Grande Expo, grande feira sobre sustentabilidade no agronegócio, que acontece em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, entre os dias 16 a 20 de julho. Para falar sobre este assunto, eu recebo por aqui Rogério Zarte, ele que é engenheiro agrônomo e agricultor, e também João Pedro Cuti Dias, consultor de agronegócios do SBA. Obrigada pela vinda de vocês por aqui. Bom, a gente já começa então com um assunto bem polêmico, né? O uso de defensivos agrícolas. Esse assunto tem dado o que falar, está tramitando no governo federal, nova lei a respeito dos defensivos agrícolas. E a gente já começa perguntando então, é possível produzir grãos sem uso de defensivo químico? Sim, é possível. É o que nós vamos mostrar neste seminário que irá acontecer no dia 20 dentro da Campo Grande Expo. Na verdade, esse modelo de agricultura que nós vimos praticando atualmente é um legado da Revolução Verde da década de 60, que foi fundamentada na aplicação de insumos industriais e que considerava o solo apenas para a sustentação das plantas. E esse sistema, com a aplicação de agroquímicos, vem causando um desequilíbrio muito grande no sistema de produção como um todo, no ambiente, nas plantas, nos insetos, e exigindo que cada vez mais se use esses defensivos, esses produtos químicos que prejudicam totalmente o ambiente natural, principalmente os micro-organismos que deveriam viver em harmonia, em sintonia com as plantas. Resgatando, digamos assim, conceitos e práticas de uma agricultura que já se fez há tempos atrás, nós queremos fazer uma revitalização do solo, principalmente, e também diminuir essa questão da aplicação de produtos químicos. Essa teoria de você alimentar o solo e o solo alimentar a planta é o caminho, né, Zarte? Você está usando remineralizadores, fosfatos orgânicos, fosfatos naturais, reativos, ou seja, ao momento que você coloca produtos que têm uma disponibilidade gradual e que eles resgatam, não é apenas os 3 NPK, mas resgata silício ou uma série de outros produtos, nesse ponto você consegue uma produção mais sustentável e com redução de custo.
Exatamente. Esse sistema é fundamentado em 3 aspectos principais, que é a remineralização do solo, como o Dias falou, com a utilização de fertilizantes naturais, a resgate da vida do solo através de micro-organismos, através da aplicação de micro-organismos no solo, e também a utilização de cobertura verde, de plantas que vão cobrir o solo, protegendo, fazendo descompactação. Enfim, é todo um sistema que deve ser utilizado em conjunto. E esse é um trabalho que a gente fala muito em agricultura, mas na pecuária também teria um espaço muito grande. No momento que você tem uma cultura perene, como o caso das braquiárias, os pânicos, no momento que você consegue trazer nutrientes para essas plantas, não aquele nutriente que um fosfato acidulado que em 90 dias praticamente a maior parte ou foi solubilizado ou foi fixado. A hora que você coloca um produto que dá uma disponibilidade gradual, a tendência é que você tenha maior produtividade e uma planta mais sadia, né? Sim, e de uma forma mais barata também, mais econômica. Porque nesse momento você está vendo os custos de produção das lavouras, se pegar a soja, por exemplo, hoje 30% do custo de produção está em cima de defensivos. Vocês estão falando a respeito de custo de produção, né? O quanto que o uso da biotecnologia pode reduzir o custo de produção? Muito, muito. Nós estamos hoje praticamente reféns dessas tecnologias muito caras e que não são mais tão efetivas assim. Elas causam especializações de insetos e de plantas que adquirem resistência e aí nós ficamos dependentes de outros produtos químicos e aí nós vamos cada vez mais contaminando, eu diria. Nós, como produtores rurais, que somos agentes diretos, que utilizamos como insumos da nossa produção o ambiente natural, temos que assumir a responsabilidade que temos nesse contexto, que hoje existe uma pressão muito grande em relação à agressão à natureza e à contaminação dos alimentos. Recentemente nós tivemos aí essa votação na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, onde discutiu-se e polemizou-se essa questão da aplicação de defensivos. E nós produtores, então, temos que mostrar que existem alternativas para se fazer uma agricultura mais limpa. Eu acho que a grande dúvida do produtor rural é a respeito da produtividade, né? Com os químicos é possível ter uma grande produção e com a biotecnologia, os defensivos naturais também? Sim, nós temos condições inclusive de aumentar, porque nós vamos ter um ambiente muito mais equilibrado, onde as plantas vão ser mais sadias, vão ter mais resistência, mais cuidado. O solo revitalizado e tudo isso aí contribui para uma melhor produtividade. Você, uma das questões mais preocupantes para o produtor hoje são os nematóides. Tem um palestrante que vai vir, que se me fala quando me faltou o nome dele, é um dos que vai abordar a questão da importância de haver um equilíbrio no solo, entre toda essa microvida que existe no solo, que é solo, e que ao momento que há o equilíbrio, esses patógenos, vamos falar assim, os nematóides no caso, a hora que há um equilíbrio, eles não vão causar aquela quebra na produção ou aquela dano à planta, né? É o que eu falei anteriormente, com essa utilização maciça de agroquímicos, nós viemos destruindo alguns micro-organismos benéficos que conseguem controlar e acontece que esses micro-organismos maléficos vão se tornando cada vez com mais intensidade e aí ocorrem essas doenças. É uma seleção negativa, né? Exatamente. Ficam as pragas, não fica... E um outro detalhe importante é, no momento que você tem uma planta saudável, é uma planta que tem raiz, é uma planta que ela aguenta... Ela explora um volume maior de solo. Exato, e aguenta esses períodos de veranico, esse calor intenso, essa mudança climática que nós estamos vivendo. Como que o setor, os produtores em si, estão enxergando essa biotecnologia? Ainda tem receio em utilizar ou não? Estão abertos à novidade? Como toda a mudança requer aí um tempo, né? Exatamente, um tempo para que haja uma adaptação. As próprias empresas, as indústrias químicas já estão preocupadas com isso, já estão todas elas trabalhando e lançando produtos biológicos. Então, a velocidade aí de adequação vai depender exatamente da conscientização, da quebra desses paradigmas dessa agricultura convencional. Seria importante, se pudesse abordar rapidamente os palestrantes que vão vir no evento. Né? Sim. O primeiro deles é o Antônio Alexandre Bizão, que é um pioneiro na utilização do pó de rocha, esse fertilizante natural que nós estamos preconizando dentro desse sistema. Já utiliza há 10 anos e vem estudando profundamente.
Depois nós teremos também a segunda palestra, que é uma bióloga da USP de São Paulo, que trabalha exclusivamente com microbiologia de solo. São esses dois aspectos básicos. Depois teremos depoimentos de produtores com casos de experiência prática sobre esse sistema de agricultura. E a sua palestra, Rogério? Eu farei apenas uma introdução para situar os produtores dentro desse contexto e passarei para essa parte mais técnica. Vamos falar um pouquinho a respeito da nova safra que vem aí, temporada 2018-2019. Rogério, você enxerga que a biotecnologia já vai estar mais inserida nessa nova safra no Brasil ou ainda é muito cedo? Não, já está, já existem milhares de hectares sendo cultivados dentro desse sistema, praticamente isentando a lavoura de produtos químicos. O adubo solúvel, esse basicamente de 3 elementos, NPK, já vem sendo substituído por fertilizantes naturais. Eu acho que isso você também, como você fala, né? A hora que você alimenta o solo, você tem condição de gerar uma planta mais saudável e também, posteriormente, um alimento mais equilibrado também. Então, há um ganho para toda a sociedade, não é apenas para o produtor, mas para todos nós que somos consumidores também de alimentos. Agora, a grande questão é o seguinte, o produtor tem que sair um pouquinho da zona de conforto dele, né? Que ele está acostumado com esse modelo. Eu acho que ele teria que participar desses eventos. Experimentar. E começar a fazer, não quer fazer 100% da sua área, mas pelo menos começa, coloca e procura uma boa assistência técnica de quem tem experiência e troca informações com o colega deles, produtores também, para que ele comece a analisar e ver até que ponto ele pode colocar no seu modelo de produção, adaptar para o seu modelo de produção essas técnicas, né, Zé? Exatamente. Tá certo, então. João Pedro Cuti Dias, consultor de agronegócios do SBA, Rogério Zarte, engenheiro agrônomo e agricultor, obrigada pela vinda de vocês aqui. Fica o convite, então, né, para quem está nos acompanhando, estiver perto de Campo Grande, entre os dias 16 a 20 de julho, para acompanhar a Campo Grande Expo e ficar por dentro dessas novas tecnologias biológicas para aumentar a agricultura nacional. Eu volto com você aí no estúdio, Ju. Obrigada, Ju. Agora são 8h08 no horário de Brasília. Nós vamos conhecer o Forte, o vermífugo da Virbac. Olá, amigo pecuarista! Nós sabemos que na atual conjuntura do agronegócio, precisamos estar cada vez mais atentos aos desafios que o setor nos impõe, como, por exemplo, a deficiência de minerais e a vermifugação. Eu estou ao lado do Fábio, que é veterinário e responsável técnico da Virbac. Ele vai explicar para a gente sobre a associação de Fosfosal e o Forte, que é um produto exclusivo Virbac, não é verdade, Fábio? Exatamente, essa que é uma formulação exclusiva da Virbac, né? Ele é um vermífugo associado com 3 minerais, né? Ele tem o cobre para levantar a imunidade dos animais é a comunidade mais alta, mais difícil de adoecerem, o zinco para melhorar a pele e casco desses animais e o cobalto que ajuda a sintetizar a vitamina B12. Com isso a gente indica fazer o uso do Forte junto com o Fosfosal para aproveitar já o manejo em si, quando você vai prender esses animais para fazer a vacinação, você vai ter um resultado bem melhor, bem mais benéfico para o gado. Ou seja, você não vai perder lucratividade, não vai perder rentabilidade. Usando esses 2 produtos, você vai ter a dobradinha perfeita, produtor. Não perca mais tempo. Ligue agora, 0800 847 2222 e peça Fosfosal com Forte, um produto Virbac. 12 cidades produtoras do estado de Mato Grosso vão receber capacitação de boas práticas em aplicação terrestre e também aéreas. Valdir Pacheco tem mais informações. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, realiza de 2 a 11 de julho o treinamento Tecnologia de Aplicação Aérea e Terrestre em 12 municípios de Mato Grosso. O curso é uma parceria com a Singenta e será ministrado pelo professor Ulisses Guimarães, do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, campus Botucatu. Os municípios que receberão treinamento no mês de julho são Tangará da Serra, dia 2, Campos de Julho e Sapezal, no dia 3, Campo Novo do Parecis e Diamantino, dia 4, Tapurá e Sorriso, no dia 5, Cláudia, no dia 6, Alto Garças, dia 9, Itiquira, dia 10, Jaciara e Primavera do Leste, no dia 11 de julho.
O treinamento teórico terá 1 hora e abordará tanto aplicação aérea como terrestre. Os temas serão boas práticas, geração de gotas, cobertura e deposição, risco de deriva e interferências das caudas no desempenho da tecnologia da aplicação. Agora são 8 horas e 11 minutos, nós vamos para o intervalo comercial, mas antes reforçando aquele convite para você participar de 16 até 20 de julho, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde acontece a primeira edição da Campo Grande Expo. E vai ser direto do centro de evento, que fica aqui em Campo Grande mesmo. E que vai contar com dia de campo, rodada de negócios, cursos, palestras, muito mais. É a primeira feira temática de fomento aí para as formas de integração. Agora você vai ficar com um depoimento e daqui a pouquinho a gente volta. Minutos, horário de Brasília. Agora por aqui é hora de falar sobre as soluções de sementes e pastagens da Germipasto. Em Sonora, no estado de Mato Grosso do Sul, a Fazenda Modelo é referência em planejamento em produção, aliada à preservação ambiental. E claro, as sementes Germipasto são importantes aliadas neste sistema. É o que você vai conferir agora. Estamos aqui na Fazenda Modelo, em Sonora, Mato Grosso do Sul, e hoje viemos aqui acompanhar o sucesso do trabalho realizado com o Yuri Valês e sua equipe. Aqui foram plantados o Marandu, Piatã e o Maçai. E agora a gente vai acompanhar o sucesso da implantação dessas cultivares na propriedade. Nós estamos aqui na Fazenda Modelo, no município de Sonora, acreditando na pecuária, continuamos acreditando no cenário, investindo, reformando, comprando animais de genética melhorada, porque a gente acredita que a pecuária é um dos grandes elos da balança comercial do nosso país, né? A agricultura é um dos grandes elos que tocam esse país, então a locomotiva desse país a gente tem certeza que passa pelas mãos aí do produtor rural, do agricultor, do pecuarista. Nós decidimos, há 2 anos atrás praticamente, decidimos fazer reforma das pastagens da propriedade que nós temos no Alto da Serra, que é a Fazenda Modelo, e nós temos um contato, uma proximidade muito boa com a Germipasto através da Danúbia, que é parceira nossa de bastante tempo, conhecida minha, amiga minha já há bastante tempo. Então, através da Danúbia, que eu acabei adquirindo sementes da Germipasto, adquirimos Maçai, o Piatã, o Marandu, são sementes que a gente utilizou na nossa propriedade e estamos muito satisfeitos com o resultado. Áreas de primeira pastagem, áreas já indo para a segunda pastagem, áreas de 1 ano, área de 2 anos, e nós estamos tendo sucesso com as sementes da Germipasto. Então eu recomendo para quem for fazer esse tipo de manejo, esse tipo de reforma, utilize sementes de qualidade, né? A semente é um dos custos da formação, então não adianta nada a gente às vezes investir no calcário, no gesso, na adubação, num preparo eficiente, bons animais, e a gente acaba pecando na semente e não tendo uma formação adequada. Então nós utilizamos sementes da Germipasto e estamos tendo sucesso no resultado aqui na nossa propriedade. O sistema de manejo nosso é todo em piquetes. Nós temos piquetes de 15 hectares, de 18 hectares, de 20 hectares, todos com seus coxos individuais, né, coxos cobertos de sal. E dentro dessas áreas de piquetes, nós temos uma mina, a gente pode identificar ali, e essa mina brota bem no meio desses piquetes. A gente teve o cuidado de cercar, fazer um cercado em volta, e já é o 2º ano que a gente planta espécies nativas do cerrado dentro daquela área, para a gente preservar aquela mina. Então a quantidade de água tem aumentado absurdamente a cada ano, em virtude dessa proteção que a gente fez e das mudas de árvores de cerrado que a gente vem plantando. E essa mina desce e cai num rio, num córrego que passa ao fundo da propriedade, que também é todo cercado, as suas margens são todas cercadas, toda protegida, para que a gente não tenha nenhum tipo de erosão, nenhum tipo de problema com a questão ambiental. Então é importante também a gente ter atenção para esse ponto, não só a produção, né, mas a preservação também, a proteção
dos recursos hídricos, principalmente dentro da nossa propriedade. A representante comercial da Germipasto, em Sonora, da Núbia, nós temos uma amizade já de bastante tempo. Eu sou engenheiro agrônomo, ela está se formando e cursando engenharia agronômica. A gente troca sempre informações, ela sempre me ajuda, eu estou sempre também à disposição, caso precise da minha ajuda. Então é importante não só esse elo comercial, né, mas esse elo de amizade, de afinamento, em que quando a gente precisa de um respaldo, a gente tem. Então isso também fez com que a gente nós optássemos na hora da escolha da semente, optar pela semente da Germipasto, porque depois eu tenho com quem conversar, eu tenho para quem ligar, eu tenho para quem reclamar. Quando eu preciso de orientação, eu tenho orientação, eu ligo, peço, a equipe vem, me orienta, me liga. Então esse também foi um dos pontos importantes pela escolha da Germipasto, a gente ter o respaldo, né? Não simplesmente ser um comprador de semente tratando com um vendedor de semente, mas um produtor tratando com uma empresa que se importa também com o que acontece depois da compra da semente. Eu acho que isso também foi relevante em relação à opção pela compra da semente da Germipasto. Muito bem, a gente continua aqui com a participação do João Pedro Curti Dias, analista de agronegócios. Agora nós vamos até Sinop, no estado de Mato Grosso, falar com o repórter Valdir Pacheco sobre a finalização da safra de milho 2017-2018 e também as perspectivas aí para a safra 18-19. Quem está lá com o Pacheco é o presidente da AproSoja, Antônio Galvão. E nós vamos saber de detalhes e já começar com uma pergunta para eles, né, João? Olá, Pacheco, bom dia para você, bom dia também para o seu Antônio. Bom dia, Juliana, bom dia, João Pedro, e bom dia a você que está ligado aqui no SBA. É isso aí, Juliana, o Mato Grosso está em plena colheita e esse mês de julho agora vai ser um mês cheio de colheita do milho, tá? Da segunda safra. Eu recebo aqui nos estúdios Antônio Galvão, presidente da AproSoja Mato Grosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Galvão. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Pacheco, Juliana, João Pedro, um prazer estar aqui e falar com vocês. Bom, começamos, senhor Antônio. É o seguinte, hoje o grande problema do Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos da federação, é a questão da logística. Faz 30 anos que nós estamos construindo a BR-163 e não conseguimos chegar ainda em Miritituba. Você tem na região leste do estado uma hidrovia Araguaia-Tocantins que não funciona porque tem um derrocamento para ser o Pedral do Lourenço lá. A ferrovia, por natureza, ela é monopolista, poucas empresas acessam a ela. Como é que o senhor, como presidente da AproSoja, nesse quadro, e agora a cereja do bolo agora chama-se tabelamento de frete, como é que o senhor vê essa questão para a safra de milho e a próxima safra de soja? Bom, João Pedro, a gente sempre teve aqui como meta nossa a tentar resolver esse gargalo da nossa logística. A logística é o grande pesadelo de Mato Grosso para toda essa safra que ele produz. Esse ano mesmo devemos chegar aí próximo a 60 milhões de toneladas entre milho e soja e está aí novamente o problema instalado. Essa tabela de frete que você colocou, que agora veio a estrangular de vez o nosso setor, você vê, nós aqui perdemos de 8 a 10 reais a saca de soja, só em função disso, e a gente está aí nessa mercê de um governo covarde, para dizer a verdade, porque se interferindo junto ao nosso setor. Então nós temos que acabar com isso, tabela de frete não pode existir, tem que ser o livre mercado na iniciativa privada, sem sombra de dúvida. O governo se acovardou nisso, e os caminhoneiros ameaçam, e eu duvido que eles tenham coragem de fazer outra greve, porque eles estão aí ameaçando a todo momento. Hoje a sociedade não apoia mais, por quê? Porque eles abandonaram, passaram o valor para a gasolina. Nós, produtores, também não vamos mais apoiar, porque estamos pagando a conta. E também as médias e grandes transportadoras não entrarão nisso. Agora, como você falou, a BR-163, o grande problema dela, que é o único canal que nós temos de escoamento aqui dessa região, além de não ter acabado ela, os trechos que faltam ainda para chegar em Miritituba, em torno de 90 quilômetros, nós temos hoje já mais de 200 quilômetros da área pavimentada destruída.
E tivemos recentemente no Ministério, e o ministro fala que não tem dinheiro para arrumar isso. Então veja esses milhões e milhões de toneladas produzidas, agora em plena colheita aí de milho, devemos ter colhido aí entre 35% e 40% somente da safra, toda ela para tirar, muita soja retida por conta dessa greve, e ainda com as nossas estradas péssimas e ruins. Como você colocou o próprio trem, é de Rondonópolis para baixo, monopolista total. Temos nossos rios aqui, a qual você não citou, para poder se fazer hidrovia, com 4 usinas hidrelétricas sendo construídas no Telespires, para você utilizar esse meio de transporte, que é o mais barato que existe, o mais econômico e o mais ecologicamente correto, que é utilizar as águas. Nada foi feito até esse momento, para você acessar o Tapajós e automaticamente o porto em Barcarena, na Vila do Conde. Então, são as coisas absurdas do Brasil que está aí colocado, João Pedro. E, infelizmente, é uma lástima. Temos tudo, temos a água aqui, temos espaço para fazer ferrovia e nem sequer rodovias decentes temos para tirar essa enorme safra que Mato Grosso contribui com o Brasil todo ano. Bom, mais uma coisa, Sr. Galvão. Nesse momento em que você começa a se preparar para... Né, João Pedro? Agora, para colocar o milho vai faltar armazém, porque tem muita soja ainda, né, Galvão? Com certeza absoluta, acreditamos aí que vai ter a milho a céu aberto, sim, novamente. Graças a Deus que veio essa solução também que ajuda muito, que são os silo-bags, as silo-bolas, onde você consegue colocar aí em torno de 3.000 sacas de milho nele também. Então isso veio amenizar muito, mas a gente sabe que é temporário. Então devemos chegar aí esse ano em 26, talvez 27, mas deve girar nisso aí milhões de toneladas de milho. É outra grande safra que Mato Grosso contribui com o Brasil. Com certeza, Pacheco, com essa soja retida, já temos notícia de vários armazéns aí próximos às áreas de produção que não estão conseguindo receber milho, porque ainda detém muita soja internamente neles devido a essa paralisação da retirada da soja no período mais propício, ou seja, esse período de final de maio e junho até, que antecederiam a colheita de milho. Então, esse gargalo também está aí para a gente descascar mais esse abacaxi aí, Pacheco. Galvão, como é que está a expectativa para a próxima safra agora? Aumento de área na soja? Como é que está a expectativa? Olha, Pacheco vinha numa expectativa até relativamente boa, como você pode ter visto, o IMEA aí já tinha divulgado alguns números que a gente subiria aí em torno mais aí 1 e pouco por cento, em torno de 100 mil hectares de área. Mas eu acredito que isso tudo o produtor já deve ter recuado. Recuado porque pela queda do preço do produto, que vinha num momento bom, até de alto, como já coloquei aí, hoje paga-se aqui de 8 a 10 reais a menos uma saca de soja que se pagava em maio. E também hoje a questão de você poder trazer os fertilizantes. O próprio calcário, nessa tabela de frete que está colocado aí, inviabiliza do produtor hoje puxar qualquer coisa para a propriedade dele para ele pensar em expansão. Então, eu acredito que não deva existir expansão, não. E se bobear um pouco, é capaz até de ter uma redução até de área. Ou, no mínimo, áreas com menos fertilização. O que pode estar aí comprometendo, com certeza absoluta, é a produtividade dessas áreas aí, que a gente veio num ano muito bom, um recorde de produtividade aí, divulgado pelo IMEA aí, em torno de 57 sacas. A Conab um pouquinho mais conservadora, em 56 sacas, mas tanto um número como o outro foi um número maior que hoje o Estado conseguiu colher de média. Então, pode vir comprometer, sim, a produtividade do Estado, essa demora, esse excesso, essa chegada dos fertilizantes, que nós estamos aqui há 40 dias ou mais já sem você receber nada de fertilizante. Isso deve comprometer, sim, a entrega aí pelas empresas, e a própria comercialização hoje está zerada. Qualquer empresa que você ligar para pedir o preço de fertilizante, eles nem preço te passam. Então, não tem valor. Hoje estamos numa situação bastante difícil. O João Pedro parece que tem uma pergunta lá. João Pedro? Sr. Galvão, Mato Grosso é pioneiro em muitas coisas, entre elas a questão dos condomínios. Os grupos de produtores se reuniam e montavam um condomínio, um armazém em conjunto. Essa figura ainda persiste no Mato Grosso? Há uma preocupação dos associados da ProSoja de eles se organizarem em grupos para resolver os seus problemas inicialmente de armazenagem e posteriormente para outras atividades em conjunto?
Com certeza, João Pedro, a gente inclusive pleiteou junto ao Ministério da Agricultura, como você pode ver, foi divulgado no Plano Safra, 700 milhões, até com juro um pouquinho menor, para se montar armazém a nível de propriedade. Isso foi aqui uma ideia nossa, aqui da ProSoja Mato Grosso, e o governo federal prontamente ele aceitou. Esse Armazém na Mato Grosso é um programa nosso, onde a gente divulga justamente essa forma aí. Hoje, 3 ou 4 ou 5 produtores pequenos, aí o médio para pequeno, podem se unirem e buscar esse recurso desses 700 milhões, inclusive com juro diferenciado de 5,25%, que o normal pelo PCA é 6%. Então, foi uma conquista aí que o produtor teve, com a ideia nossa aqui de Mato Grosso, com certeza absoluta, da ProSoja, para você justamente facilitar onde você não consiga sozinho montar numa parceria ou numa pequena parceria, enfim, ou seja, num condomínio maior. Então, hoje temos aí liberado esses 5,25% de juros em armazéns até 100 mil sacas ou 6 mil toneladas. Já foi um avanço, com certeza. O ano que vem a gente deve, com certeza, conquistar aí um número um pouquinho maior, em torno de 12 mil toneladas, que era o que a gente queria nesse nível de armazém para pequenas e médias propriedades. Um outro problema também, Galvão, é as garantias para o financiamento de uma obra dessa. Mas o nosso tempo é curto aqui, não vamos nem entrar nessa área aí. Ok, Galvão? Agradeço aqui a sua participação mais uma vez, muito obrigado. Realmente, Pacheco, isso aí a gente já questionou dentro do Ministério, só rapidinho, que uma coletadeira, 2, você pega 3, 4 milhões de custo e você só dá a máquina em garantia. O armazém, tu precisa 4, 5 milhões, vira aquele trem todo que não se entende, não. Mas eu queria agradecer aqui a oportunidade, com certeza, estamos sempre à disposição. Ok, muito obrigado, Galvão. Acabei de conversar com o presidente da ProSoja de Mato Grosso, Antônio Galvão. Voltamos a Campo Grande. Juliana? Tá certo, Pacheco, obrigado. Um abraço também, Antônio Galvão, pela boa entrevista. João, agradeço mais uma vez pela sua participação, viu? Ok, obrigado. Juliana, é com você. Ok, Ju, e por aqui a gente segue falando agora sobre previsão do tempo. Atenção, produtores rurais da região sul do país. A Juliana Rezende traz os destaques. No sul do país, a semana vai começar com tempo instável. Após um final de semana de tempo aberto, predomínio de sol, agora a partir dessa segunda-feira já volta a chover em áreas do Rio Grande do Sul. Essa condição de tempo mais instável persistente mantém o solo com bastante umidade em grande parte da região sul. Durante a última semana, a chuva foi mais forte no estado gaúcho e, por conta disso, a umidade do solo está mais alta no Rio Grande do Sul, conseguindo alcançar até 100% de umidade no solo, garantindo até índices de encharcamento. No decorrer, então, dos próximos dias, mais previsão de chuva. Dessa vez, a chuva alcança áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São áreas de instabilidades que acabam avançando pela região sul e provocando até pancadas mais fortes entre a região da Serra do Rio Grande do Sul até as áreas mais ao sul do estado catarinense. O volume de água fica em torno de 30 milímetros em apenas 5 dias. Essa chuva não consegue avançar pelo estado do Paraná, que vai garantir tempo firme ao longo desta semana. Mesmo com chuva, sensação de friozinho em grande parte da região sul. Mínimas de 6 graus no interior gaúcho. Entre Santa Catarina e o Paraná, o frio não é tão intenso. No decorrer da próxima semana, a expectativa de mais chuva ainda. As instabilidades ainda seguem atuando em grande parte da região sul. Agora conseguem alcançar um pouco mais áreas da metade sul do Paraná, apenas no norte paranaense que ainda não chove. Agora, o friozinho vai seguir persistindo na região sul. As temperaturas agora caem em grande parte de Santa Catarina e Paraná também. A mínima fica na casa dos 7 graus nas áreas com mais frio. Então, durante as próximas semanas, expectativa de tempo instável persistindo na região sul. A sensação de friozinho também vai seguir predominando por lá. Agora, essa chuva ainda mais persistente vai seguir mantendo o solo com bastante umidade e favorecer o crescimento dos pastos no sul do Brasil. E o Bom Dia Produtor vai agora para um intervalo, é rapidinho. Não sai daí, nós voltamos já.
São 8 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, está de volta na manhã desta segunda-feira. Por aqui o assunto agora é café, que a gente vai falar sobre a Fundação Procafé, que fica localizada em Varginha, na região sul de Minas Gerais. Ela realiza estudos e pesquisas voltadas para o setor cafeiro nas áreas de produção, preparo, qualidade do café, gerenciamento agrícola e diagnósticos sobre biotecnologia. A área de biotecnologia da Fundação Procafé está desenvolvendo uma nova variedade do grão. Para falar sobre essa novidade que vem aí para o setor cafeiro, nós vamos conversar ao vivo agora por internet com Marcelo Jordão Filho, ele que é engenheiro agrônomo e também pesquisador da Fundação Procafé. Vamos falar com ele ao vivo então. Olá, Marcelo, um bom dia para você. Eu já começo perguntando qual que é a importância desse estudo que mostra o melhoramento genético para o setor cafeiro do Brasil. Bom dia, Juliana, muito obrigado. Então, a Fundação Procafé hoje ela vem desenvolvendo já desde a época do IBC novas cultivares de café, né? Isso tudo, esse melhoramento genético, essa inovação na genética do café é muito importante, porque você consegue, com base na genética, proporcionar plantas mais resistentes a pragas e doenças e com até mesmo tolerância a déficits hídricos acentuados, né? Que é o que nós viemos passando aí nos últimos anos, né? Então isso tudo em benefício do cafeicultor. E quais são essas novas variedades, Marcelo, que a Fundação Procafé está desenvolvendo e vai colocar à disposição do setor produtivo? Bom, hoje nós temos o Arara, que é um exemplo de uma variedade recém-lançada, com resistências à ferrugem, intolerância à seca, uma alta qualidade de bebida. Nós temos o Azulão, que é um material também derivado dos catucaís, que proporciona maturação de frutos uniformes, né? Então são diversas variedades que umas já recém-lançadas e outras estão em andamentos em praticamente todas as regiões cafeeiras para testar essas variedades, né? As variedades que vocês desenvolvem precisam de um longo período de estudo, né, Marcelo? Conta pra gente como que é feito então todo esse preparo antes de ser lançada uma nova variedade no mercado. Sim, hoje no sistema tradicional do melhoramento genético, gasta-se em torno de 35 anos para se desenvolver uma nova variedade, que a partir de um cruzamento que é feito, muitas vezes entre duas espécies, ou até mesmo dentro de uma espécie, você proporciona plantas de primeira geração, F1, onde você deve se propagar elas por mais 5 anos, identificando a produção planta por planta, e posteriormente, depois de um estudo de adaptação em todas as regiões cafeeiras, é que se vai orientar o produtor a utilizar aquela determinada variedade para aquelas condições daquela região. Então existe uma questão de adaptação de cada cultivar, de cada variedade para as condições locais. Por isso que o estudo é demorado, né? O estudo é longo para depois chegar na informação de qual variedade é a correta para determinada região cafeeira, né? É um longo período realmente, né, dedicado a encontrar melhorias para o campo. Marcelo, queria que você contasse para a gente agora a respeito de como que essas variedades identificadas melhor para serem utilizadas em cada região podem contribuir para ter uma melhor produtividade das lavouras. Bom, eu falo inicialmente, a Fundação Procafé fez um diagnóstico tecnológico do sul de Minas, onde dentro desse questionário uma das perguntas era qual as variedades que o produtor pretende plantar nos próximos anos. E ainda 74% dos produtores demonstram a intenção de plantar as variedades tradicionais, que hoje elas são ocupadas, 80% do parque cafeeiro ainda se planta a variedade Catuai e Mundo Novo, que são variedades tradicionais já desenvolvidas no passado. Então, existe uma dificuldade muito grande do produtor aderir a essas novas variedades, né? Mas a Fundação Procafé vem trabalhando, vem difundindo, porque essas variedades, elas trazem muitas vezes um maior vigor das plantas, né?
uma maior capacidade produtiva, muitas vezes em condições de regiões mais baixas, onde faltam chuvas, nós temos opções de variedades com tolerância maior ao déficit hídrico, né? E até mesmo para as regiões de alta qualidade de bebidas, regiões mais de altitudes elevadas, nós temos variedades que proporcionam uma qualidade de bebida superior a essas tradicionais. Existem outras regiões com problemas de determinadas pragas e doenças, e nós conseguimos, através da genética, oferecer ao produtor uma variedade, por exemplo, resistente à ferrugem do cafeeiro, que é uma das principais doenças do café. Para regiões com problemas sérios de bicho mineiro, que é uma outra praga, nós temos a região do Cerrado com problemas seríssimos com bicho mineiro, nós temos a variedade Siriema, que proporciona essa resistência ao bicho mineiro, além de tolerância à seca, né? Então nós temos opções para o produtor, sempre com um potencial superior às variedades tradicionais que são plantadas, né? Marcelo Jordão Filho, obrigada então pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Ele que é da Fundação Pro Café. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, Juliana. Estamos à disposição. Obrigada. Tá aí então a Fundação Pro Café trazendo tecnologia ao setor cafeeiro. Ju, com você. São 8h42 no horário de Brasília e agora você vai ficar com o Momento Fosfosal. Bem-vindo ao Momento Fosfosal. Nós trazemos para você, amigo pecuarista, a solução ideal para o aumento da produtividade do seu rebanho e a lucratividade da sua propriedade. Mineralização é a solução e é exatamente assim que Fosfosal age no seu rebanho. Trata-se de um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira, como por exemplo, compra e transporte de animais, manejo em geral, mudança de pasto e dieta, desmama, entrada de confinamento, entre outros desafios. E agora, vamos ver o que diz quem já está usando e comprovando o efeito Fosfosal. É com você, produtor. Diferença grande, muito grande, entendeu? É o tal negócio, que a pelagem, você vê a pelagem dela, uma pelagem mais lisa, você vê que ela agradeceu o produto, entendeu? Volto a falar, assistir ela na produção de leite, por exemplo, a bezerrada mudou completamente, entendeu? Não tem aquele produto, não tem aquele problema de ver bezerro, água assim no pé da vaca, entendeu? A gente mudou um pouco a parte de verminosa, ela fazer os vermíferos na hora certa, o vermífero indicado e o produto, né? Fosfosal é o número 1 na fazenda Vale Primavera. Amigo produtor rural, você que está nos assistindo nesse momento, venha até nossa loja, Paranaíba e Inocência. Aqui na Capim você vai encontrar Fosfosal, o produto que está revolucionando a pecuária brasileira. Tá aí o depoimento do amigo pecuarista e a produtividade por lá só aumenta. Alcançar o sucesso máximo depende da sua atitude. Peça agora Fosfosal para o seu rebanho. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! São 8h44 no horário de Brasília e a gente continua nosso giro pelo país para saber das informações daquilo que é realmente destaque nas regiões brasileiras. E vamos então até São Paulo conversar com o jornalista Walter Pulga, que agora vai falar de um assunto interessante também. Com o milho lá em cima, isso pode refletir diretamente nas exportações de frango no país. Como é que fica isso, Pulga? Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Juliana, a situação vem preocupando já os produtores de aves, né? Quem trabalha com ave, com suínos, porque o milho muito caro pode prejudicar e muito as exportações brasileiras de frango. Bom, esse domínio no mercado internacional do Brasil, quando falamos de carne de frango, já está entrando em xeque. O assunto, aliás, é destaque hoje na edição do jornal Valor Econômico. O Brasil já abocanhou 40% das exportações de carne de frango durante aquela epidemia de gripe aviária que ocorreu lá atrás, em 2004, né? E agora vê a possibilidade de perder, né, a perspectiva até de perder esse grande mercado. As principais
agroindústrias de aves do país, a Brasil Foods, a Seara, por exemplo, conseguiram comprar durante os últimos anos um milho muito mais barato do que aquele que era oferecido para venda no mercado externo. Ou seja, o milho aqui era muito barato. Essa situação começa a mudar e preocupa agora a indústria. Os produtores de milho, na verdade, segundo alguns analistas de mercado e alguns executivos, subsidiavam a exportação de frango no Brasil. Isso é o que admitiam alguns dos principais líderes industriais do país. Nos últimos anos, lógico, isso mudou, né? A perspectiva agora é a indústria mudar daqui para o centro-oeste, porque o milho está no centro-oeste, mas a indústria está no sul do país. Agora, essa mudança é uma mudança muito cara. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, não há cultura no centro-oeste de integração entre empresas, né, produtores de frango e empresas, né, criadores, para que possa ocorrer rapidamente essa mudança. Resumindo, o Brasil pode perder boa parte desse mercado, até porque o milho está ficando muito caro, e a China deve entrar no mercado comprando muito milho diante dessa crise com os Estados Unidos, né, no Brasil. Isso vai encarecer ainda mais o milho brasileiro, começa a preocupar e a inviabilizar as exportações brasileiras. O Brasil vai perder aquela perspectiva de preço de frango mais barato que dominou o mercado internacional nos últimos 10 anos, pelo menos. Preocupação, luz acesa para o setor de aves e suínos no país, principalmente no setor de aves, com o milho muito mais caro. Agora, como esse acordo vai ocorrer é que é discutido neste momento. Representantes da BPA é que pretendem agora estabelecer um contato com os produtores de milho para, vamos dizer, acomodar esta situação. É com você, Juliana. Agora, olha só essa informação. As bolsas na Ásia em queda e na Europa os negócios começam essa segunda-feira já em baixa, né, Pulga? Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, ele pede que países produtores baixem os preços do petróleo. E agora, como é que fica, Pulga? Olha, quem manda na Arábia Saudita, né, aqueles sheiks, aqueles controladores do país, admitiram que de fato o petróleo está muito caro. Bom, esse não é o único problema que o mercado mundial enfrenta, né, a alta do preço do petróleo. Há outros problemas também. De qualquer maneira, há a perspectiva de uma redução de preço de petróleo e aumento da produção da Arábia Saudita. A Arábia Saudita se comprometeu a aumentar em até 1 milhão de barris por dia a sua produção de petróleo. Ofertando maior quantidade de petróleo no mercado, a tendência é que o preço venha em queda. É o pedido do presidente Donald Trump, lógico, ao rei Salman, né, da Arábia Saudita, que concordou aí, vai intensificar a produção de petróleo. Agora, o que ocorre no mercado é que as bolsas vêm em baixa, na Ásia já fecharam em baixa nesta madrugada, a Europa abre em baixa, e vamos lembrar, né, o nosso índice Bovespa na última sexta-feira, que é o principal índice da nossa bolsa, né, teve um dia de alta, né, mas tem o pior primeiro semestre desde 2003. Então vamos lá, o índice Bovespa encerrou em alta de 1,39% na última sexta-feira, fechou aí na faixa de 72.760 pontos, ou seja, subiu. Mas no trimestre já perdeu quase 15% o nosso índice Bovespa, e o primeiro semestre terminou com uma queda acumulada de quase 4,80%. Resumindo, o mercado acionário também cedeu bastante e não há perspectiva de recuperação, pelo menos enquanto não passarem as eleições. Mercado turbulento. E o dólar, vamos lembrar do dólar, subiu pelo 5º mês seguido, fechou o semestre com uma alta de 17%, mais caro frente ao real. O assunto também é destaque nos principais jornais brasileiros desta manhã. Na sexta-feira, o dólar passou de 13,87, namorou ali perto de 3,88, acumulando uma elevação de quase 2,5% na semana passada. Na sexta-feira subiu pouco, subiu 0,60%, mas a perspectiva é de que o dólar continue com valor bem mais alto do que nós vimos em janeiro. De olho na informação, hoje é dia de jogo no Brasil, o mercado vai operar mesmo a partir das 13h30, 14 horas, e muita coisa pode acontecer nesta semana, uma semana turbulenta também na política no Brasil. É com você, Juliana. Tá certo, continue aí de olho na informação pra gente, para nos atualizar, viu, Pulga? Obrigada pela sua participação, bom trabalho a todos aí com você. Ju. Em São Miguel do Araguaia, Goiás, o Grupo Nova Piratininga confina bovinos, contando com o apoio da Cemex do Brasil, que é parceira aqui do SBA. Veja agora como que o grupo promove o melhoramento genético do seu rebanho. Para
Parceira Cemex desde a estação de monta 2016-2017, o Grupo Nova Piratininga apresentou no início do mês a primeira safra de bezerros com genética de touros Cemex. E para conhecer um pouco mais dos filhos dos touros da empresa, fomos até a sede da propriedade, no município de São Miguel do Araguaia, em Goiás. A apresentação dos animais foi realizada durante visita do grupo de gerentes da Cemex Brasil e do gerente global de corte Cemex, Miles Imercar, vindo diretamente do Canadá para conhecer o sistema de produção da fazenda e garantir cada vez mais resultados dentro dos critérios de seleção da propriedade. Estar aqui nos últimos dias me deu a oportunidade de ver os bezerros com as mães, conhecer o sistema de produção, ver os animais no confinamento e até mesmo comer a carne que carrega as características que eles buscam produzir para o mercado brasileiro. Isso vai me ajudar a voltar ao Canadá e selecionar os touros que vão preencher essas características realmente focados em fertilidade, alto ganho de peso, alto crescimento, alto peso de carcaça, gordura positiva, alto marmoreio e área de olho de lombo. E colocar todas essas características em um programa balanceado para que eles possam ter sucesso e serem mais lucrativos no seu sistema de produção. Os animais visitados fazem parte da primeira seleção de genética Cemex para a propriedade, realizado em 2016. Desde então, a empresa vem se dedicando diariamente a acompanhar os resultados e buscar novas soluções que atendam às necessidades da propriedade. Nós estamos quase na primeira safra na desmama. Em 60 dias nós vamos ter todos os resultados da desmama. Nós vamos acompanhar no confinamento, acompanhar no abate. Esses resultados nós vamos passar para o Canadá para nós avaliarmos os touros que foram usados aqui e para ter sempre evolução genética. Né? Em cima dos resultados, em cima do objetivo da Nova Piratininga, a Cemex Brasil está sempre focada e sempre evoluindo para trazer o que é de melhor para cá. Com a visita, o Grupo Nova Piratininga já planeja novidades para a próxima estação de monta e conta com todo o apoio da Cemex para alcançar sempre resultados mais lucrativos. Ele entendeu de tudo que tem que ser feito para nós ter o sucesso que atingir os nossos objetivos. E com isso também preparar a próxima bateria de touro que vai vir direcionado para o nosso projeto. Então a gente só agradece muito a visita da Cemex e essa parceria que está bem, vamos dizer, bem sintonizada e sincronizada para fazer o melhor e ter o melhor produto daqui da Nova Piratininga. Quer atendimento personalizado e mais lucros para sua propriedade? Contate já a Cemex e garanta mais resultados no seu rebanho. Bom, e agora é hora de falar dos nossos leilões aqui da casa. Vamos citar para você um que vai acontecer neste domingo com transmissão pelo Canal do Boi. E vamos retornar então até Sinop, no estado de Mato Grosso, dessa vez conversar com Arnaldo Campos, que é da Ricardo Nicolau Leilões, que vai destacar, vai falar um pouco mais dos detalhes sobre esse evento, como é que está o preparativo, como é que está a separação desse gado, enfim, todos os detalhes para a gente ficar por dentro já e quem está em casa acompanhar neste domingo grande leilão. Arnaldo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana, bom dia, obrigado. Bom dia aos amigos de casa. Pois é, Juliana, essa semana uma semana quente aqui na Ricardo Nicolau Leilões. No próximo domingo nós temos o leilão Magda, o segundo leilão na origem, um leilão aguardado, um leilão trabalhado durante o ano todo, um leilão que assim, termina um, a gente já começa a trabalhar o outro, o Evandro já começa a trabalhar o gado, a assessoria já começa a apartar os animais, então assim, a hora está chegando, é domingo agora, são 70 touros entre mochos e padrão, 2.000 animais de corte e 20 novilhas, prenhas, mochas e padrão também, para encher todas as medidas e para... o mais seleto selecionador de gado Nelore PO do Brasil. Essas fêmeas podem entrar em qualquer plantel ou podem iniciar um trabalho aí de criação, de seleção. Eu até queria pedir para o Vitor, pode ir colocando para a gente algumas imagens dos animais lá da Fazenda Magda. A gente tem algumas imagens lá
dos touros, a gente tem lote individuais também, mas eu quero mostrar essas imagens que falam por si só. A tourada da Fazenda Magda está espetacular. A família Piscinati, toda a família da Fazenda Magda construíram um recinto lá, um recinto muito confortável, um recinto com 1.200 metros quadrados, com banheiros confortáveis, com currais muito bem projetados também, visando o bem-estar animal. Portanto, está tudo sendo muito bem preparado, com muito carinho, com muita dedicação. Ó, o recinto vai ficando no fundo lá, o pessoal de casa já pode ver aquela imagem lá, ó. É um recinto com 1.200 metros quadrados. Ninguém acredita tanto nessa pecuária seletiva, nessa pecuária brasileira, quanto essa família que vem trabalhando dia e noite. Queria mandar um abraço para o Evandro, para o Marquinhos, né? O Marcos acompanhando essas construções lá. Aí nós já temos alguns lotes individuais. Esse animal, eu acredito que é um filho do Jamanta, um dos reprodutores de destaque do nosso leilão. Portanto, assim, são animais selecionados a dedo para esse leilão. E um capricho muito grande, desde o gado até as instalações da fazenda, as instalações dos animais, o preparo dos animais, os acasalamentos que são muito bem dirigidos, né? O Evandro trabalha mais essa parte de acasalamento e sempre pensando muito em animais mais modernos, num Nelore mais moderno, um Nelore mais perto do chão, um Nelore que vai produzir uma carne de mais qualidade, e esse é o trabalho da Fazenda Magda. Eu falei das ofertas também das fêmeas, nós teremos aí, ó, oferta de 20 fêmeas prenhe, e essas duas novilhas aí, só para um amigo de casa ficar antenado, são duas filhas da Americana, que é uma das principais doadoras lá do Nelore Magda, e o Evandro abriu mão delas para prestigiar os amigos aí. Então, assim, lembrando a todos os amigos de casa, né, no próximo dia 8, domingo, a partir das 7 horas da manhã, você já é nosso convidado para um café da manhã na Fazenda Magda. Terminando o café, tem a visita nos piquetes para a gente conhecer os animais e vistoriar os animais do leilão. Logo após essa visita, teremos duas palestras, uma palestra que vai falar sobre energia solar e a outra palestra que vai falar sobre patrimônio com o pessoal da Holdback. E aí, em seguida, serviremos o nosso almoço ao meio-dia. E às 13 horas, então, horário de Mato Grosso, 14 horas, horário de Brasília, nós entraremos ao vivo, direto da Fazenda Magda, com a segunda edição do leilão Nelore Magda na origem, com esses animais que eu acabei de mostrar para vocês. E nesta semana também, agora, já na quarta-feira, nós temos o nosso tradicional Boi em Pauta. Dia 4/11, a partir das 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, a gente tem o Boi em Pauta. E essa semana uma entrevista imperdível com o CEO do Beef Point, né? Nosso companheiro Miguel Cavalcante vai estar batendo um papo aqui com o Ricardo Nicolau, e logo após essa entrevista, a oferta de animais nesse padrão aí, ó, nesse padrão. Queria chamar a atenção de São José do Apuí, nosso comandante Wilson Calisto, Johnny, toda a família, essa bezerrada com 233 quilos, são 74 machos, filmados lá em São José do Apuí. Esse é o padrão do gado que nós teremos no nosso Boi em Pauta agora, na próxima quarta-feira. Na verdade é o seguinte, esses animais, Vitor, são animais do leilão Magda, tá? O Boi em Pauta, nós colocamos as imagens para ilustrar, mas o Boi em Pauta na quarta-feira é um Boi em Pauta especial, com oferta de animais na região noroeste, ali mais em Cotriguaçu, em toda aquela região ali mais próxima a Juruena, e quem está trabalhando lá é a equipe da Agro Shalom. Bom, é isso, acho que mais informações sobre os nossos eventos é o 6635320077, informações sobre o Boi em Pauta, sobre o leilão da Magda na origem, sobre os demais eventos e novidades da Ricardo Nicolau Leilões, entre no site www.ricardonicolauleilões.com.br. Obrigado, Juliana e Juliana. Obrigado, um abraço. Um abraço para você, viu? Bom trabalho a todos aí da Ricardo Nicolau Leilões. Bom, nós vamos para intervalo comercial, mas sempre convidando a você participar conosco aqui do Bom Dia Produtor, enviando o seu vídeo, sugestão, perguntas. Fique à vontade para interagir conosco. Nós temos um número de WhatsApp que aparece aí na sua tela, vou só reforçar, é o 67992647810, que deu um branco aqui. E a nossa telespectadora Alessandra Anacleto Pereira, que é de Caldas, lá em Minas Gerais, nos mandou através do WhatsApp do Bom Dia imagens do amanhecer ali da sua região. Obrigada, viu, Alessandra? Um grande abraço para você e a todos aí da sua região de Caldas, viu? E faça como a Alessandra, envia o seu também. A gente volta daqui a pouco.
9h02 pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor está de volta com destaques agora sobre o estado do Mato Grosso. A tradicional Expo Agro de Cuiabá vai dar um tempo este ano por conta de obras no Parque Jonas Pinheiro, onde acontece esse grande evento anualmente. Mas o Sindicato Rural da cidade não vai deixar os produtores desassistidos, não. Vai reunir os produtores de todo o Brasil em um grande evento, a recém-criada AgroMT, uma exposição de conteúdo mais técnico e também científico. Quem conta mais pra gente sobre essa novidade no calendário do estado mato-grossense é o repórter Daniel de Paula. Substituição no calendário da maior pecuária do mundo. Sai a Expo Agro nesse ano de 2018, entra AgroMT. De 9 a 12 de julho, aqui no Parque Jonas Pinheiro, que está passando ou iniciando uma fase de remodelação, vai acontecer essa nova exposição, agora voltada mais para recursos técnicos, baseado em informação que o Sindicato Rural aqui de Cuiabá vai organizar. Está aqui representado pelo Tiesco Aires Santos, que é superintendente do sindicato, e que já está preparando o terreno para trazer o produtor de todos os níveis para ter contato direto com as empresas, com os técnicos, com os cientistas que vão monitorar e vão municiar o produtor para ter embasamento na sua produção, no seu dia a dia. Nunca é demais aprender, né, Tiesco? E aqui vocês estão com um calendário bastante interessante, esse do dia 9 ao dia 12, né? É isso aí. O nosso objetivo é mostrar para o agricultor, não só na teoria, mas também na prática, né? As tecnologias de manejo, de pastejo, né? Da lavoura pecuária. Então, assim, a gente está trazendo algumas empresas para que mostrem suas tecnologias de agricultura de precisão. A própria Matsuda, que é uma empresa parceira nossa, vai mostrar todos os seus anos de tecnologia no plantio, né? Então, assim, nosso objetivo realmente é trazer isso para a prática aqui para os produtores da Baixada Cuiabana, mas do Mato Grosso e no total. A gente está vendo, o parque vai passar por remodelação, vai cair um monte de coisa e vai subir tudo novo. Mas aqui o campo experimental está bem bonito, aliás, está sendo irrigado para preparar para a presença das pessoas, né, Tiesco? O que nós vamos ter aqui, por exemplo? Por exemplo, aqui do lado a gente tem a Prime, onde eles estão plantando milho, estão plantando braquiara, e ali eles vão ter o sistema radicular, onde ele vai poder mostrar toda a raiz da planta para mostrar como que é a tecnologia implantada realmente na prática, né? E outros assuntos também, eu queria que você falasse, porque nós vamos ter 4 dias de palestras bem técnicas, nomes importantes vão estar aqui em Cuiabá para falar com o pessoal. Isso, nós temos a palestra do ex-ministro Alisson Paulinelli, que vai ser no dia 12 de julho, vai falar sobre a evolução da agricultura, que é um tema muito importante e relevante, né? Ainda mais de uma pessoa tão consagrada como o ex-ministro Alisson, né? É bom, legal, porque as pessoas vêm aqui, por mais que as pessoas leiam e troquem informação em grupos de WhatsApp, sim, ter essa informação para ele se calçar, para ele se defender mesmo das coisas que acontecem de mercado, principalmente, é sempre interessante, né? E nós vamos ter esse assunto que você abordou, integração lavoura-pecuária, é uma realidade hoje muito bem praticada aqui também. Muito praticada, a gente precisa mostrar isso, principalmente para os nossos produtores aqui da Baixada, que estão carentes dessa informação que a gente precisa divulgar, né? Então, além disso tudo, a gente ainda vai fazer cursos técnicos aqui, tanto na área de piscicultura, nós temos 4 tanques de peixe ali atrás, já com os peixes em parceria com a Aquamate, né? Então a gente vai mostrar isso para o produtor e atualizar tudo que tem de melhor na agricultura aqui do Brasil e Mato Grosso. Quem quiser tirar fantasmas da produção com precisão e quiser se informar e se inscrever, como é que deve fazer, Tiesco? Pode entrar no site www.agromt.org.br, lá dá para fazer sua inscrição, já consegue até pegar qual palestra que quer assistir, vai ter todos os temas lá, ela pode se inscrever, mas nós temos também o telefone 3623-0554, que é aqui do sindicato, a gente passa todas as informações. DDD 65, você pode fazer sua ligação, pode consultar na internet, hoje todo mundo tem internet na palma da mão, vai lá, se informa e faça sua inscrição. AgroMT, de 9 a 12 de julho, aqui em Cuiabá, no Parque da Acrimate, aqui no Parque de Exposições Jonas Pinheiro. Você não vai assustar com as obras que já vão estar em andamento, mas a parte que vai abrigar essa verdadeira universidade a céu aberto em 4 dias, organizado pelo Sindicato Rural aqui de Cuiabá, vai estar à sua disposição. Daniel de Paula, para o SBA.
O nosso Bom Dia Produtor de hoje vai chegando ao fim, mas antes da gente encerrar o programa, essa edição de hoje, nós queremos trazer uma grande novidade, deixar uma mensagem para você. A partir de hoje, com transmissão aqui pelo Canal do Boi, o programa Pecuária BR está de cara nova por completo e já começa mudando de nome. Vai se chamar, a partir de hoje, então, Mais Pecuária, né? É isso mesmo, né? Um programa inteiro de cara nova e também de casa nova. Quem mostra tudo pra gente é Renata Ferreira. O Pecuária BR, tradicional programa do Canal do Boi, estreia nova fase nesta segunda-feira. Agora vai se chamar Mais Pecuária. Melhor conteúdo, mais dinâmico e mais interativo. O Mais Pecuária terá novo cenário para aumentar a nossa relação com você, pecuarista. É mais informação do agronegócio. Assim, estaremos mais perto de você. A estreia é nesta segunda, às 5:50 da tarde, horário de Brasília. Você é o nosso convidado para conhecer a nova vitrine da pecuária brasileira. Esperamos você! Uma das grandes novidades aqui, que ainda vai circular muita coisa nova e boa para você no nosso conteúdo dos canais do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Assim a gente finaliza a nossa edição de hoje. Foi um prazer estar com todos vocês, com você também, Ju. Obrigada. Obrigada a você, Ju. Fiquei muito feliz aqui com essa nova mudança. Obrigada a vocês todos pela companhia. Bom Dia Produtor volta amanhã. Você fica agora na companhia do Agromotor Brasil. Tchau. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.